Olá pessoal, nós já falamos na postagem anterior sobre as crianças com altas habilidades, ou chamadas de superdotadas. Então, antes da gente falar do aspecto emocional, é importante que a gente esclareça algumas dessas características deles. Geralmente, as crianças com altas habilidades são crianças que a gente chama de incomuns, por quê? Geralmente elas têm o vocabulário muito desenvolvido precocemente. Elas falam palavras mais rebuscadas e às vezes você está falando com uma criança de 3, 4 anos, parece que você está falando com uma criança de 9. São crianças extremamente criativas, então por essa característica, geralmente eles não gostam de coisas e atividades convencionais, aulas convencionais. Ele prefere aprender as coisas de forma criativa e geralmente são autodidatas, ou seja, crianças pequenas geralmente são esponjinhas. Tudo que você ensina para ela, ela é capaz de aprender. Algumas crianças com um pouco mais de facilidade, outras nem tanto. Porém, as crianças com altas habilidades geralmente buscam esse conhecimento por conta própria. Elas se interessam por uma área e elas vão pesquisando e vão aprendendo aquilo sem ninguém precisar ficar massacrando ela de informação. E aí vem aquela pergunta, o que fazer com a criança a partir do momento que a gente verifica que realmente foi fechado ali, que ela tem altas habilidades? Passa se essa criança, avança ela na escola ou não avança? É importante que a gente leve em consideração que avançar a criança de sala é muito além do intelectual. A gente precisa estar ligado e precisa ser trabalhado o emocional dessa criança, o amadurecimento emocional dela. Por quê? Porque a partir do momento que ela é avançada para uma outra turma, ela vai acompanhar a parte intelectual e vai avançar, vai progredir mais intelectualmente. Porém, será que ela está preparada emocionalmente para outras coisas que vêm junto? Ela vai estar convivendo com crianças mais velhas, que ela vai acompanhar o assunto de aprendizagem intelectual com essas crianças, uma conversa, porém emocionalmente ela não vai acompanhar a fase de amadurecimento que essas outras crianças estarão. Então podem acontecer sim casos de bullying, a própria criança ter dificuldade com baixa autoestima. Então não é só fazer um acompanhamento psicológico para buscar esse laudo, saber se essa criança realmente tem altas habilidades e fechando, acabar esse acompanhamento. É muito importante que o acompanhamento psicológico seja mantido, porque a criança vai ter que aprender a lidar com essa nova condição, com esse novo laudo. Gerarão muitas mudanças na vida dela, intelectualmente, e um amadurecimento emocional que vai ter que ser mais acelerado. Então, esse trabalho é importante com que seja feito, inclusive orientações dessa família, para saber como lidar com isso, porque os adultos também não sabem como lidar com crianças assim. Então, é muito importante que orientações frequentes sejam feitas e o acompanhamento emocional dessa criança, dessa família também seja feito, tá bom? Então, se você ainda tiver alguma dúvida em relação a esse assunto, que realmente é muito amplo, não dá pra gente abordar tudo aqui, mas pode escrever, comenta aqui, que eu vou ter o maior prazer de conversar com vocês e tirar qualquer dúvida.